Vai ser um super fim Cá de semana, estamos hein? para falar da França. Poxa vida, que jogo fantástico, que fim de semana fantástico, como vocês vinham dizendo, realmente, né? Marrocos e Croácia. Para a Croácia é um downgrade, né? Da segunda para a terceira posição não é muito legal, mas para Marrocos será a glória, como vocês falaram mesmo, né? É a medalha de ouro deles, o primeiro dos mortais nessa Copa do Mundo aqui. E no domingo, o jogo das duas melhores equipes da competição, a França novamente numa final de campeonato, uma final inédita com a Argentina. A França pode igualar os feitos de Brasil, 58-62, Vitório Pozzo, técnico da Itália nas segunda e terceiras edições do Mundial, 34 e 38, e se tornar bicampeã. Um número interessante desse time da França, que já é tão comentado, um time tão forte, acho que ontem foi testado de fato pela primeira vez. Foi a 29ª partida de mata-mata que a França disputou numa Copa do Mundo. E a 19ª vitória. É a quarta seleção a vencer tanto em fases agudas de uma Copa do Mundo, com essa porcentagem de 66% de aproveitamento, vamos colocar assim, nos pontos, né? A Itália, a França, o Brasil e a Alemanha são as quatro seleções que mais venceram na história das Copas do Mundo nessa fase do Mundial. Chega muito forte, com um time que tem várias opções em todas as posições, inclusive no gol, e é muito forte. Um outro dado histórico: se a França for campeã do mundo, será a primeira vez que pai e filho terão o privilégio de ter o mesmo título. O Lilian Thuram, em 98, e o seu filho aqui no Catar. Já pensou? Agora, bacana, hein? Bacana. Imagina duas medalhas da Copa do Mundo. Copa do Mundo tem medalha. Na mesma estante, pai e filho. O Duó, não teremos, né? Um campeão invicto, porque a Argentina... E veja só, as duas seleções foram derrotadas por países árabes. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia e a França para a Tunísia, por 1-0 no terceiro jogo, que mostra a força dessas seleções nessa Copa do Mundo aqui no Catar, né? Mostraram realmente a que vieram. As duas venceram, não se classificaram, é verdade, mas venceram duas seleções que têm tudo para serem campeãs do mundo aqui no Catar. Sem dúvida, e com histórias diferentes, né? A França não precisou do trabalho de recuperação que a Argentina teve ao longo dessa Copa do Mundo, porque a Argentina perdeu o primeiro jogo de uma maneira muito surpreendente para a seleção que poderia ser considerada a mais fraca do grupo, que era a Arábia Saudita. Depois a gente viu que ela não era tão fraca assim, embora não tenha se classificado. Mas quase ficou fora, teve que fazer toda uma remontada, como se fala em espanhol, para chegar ao mata-mata, e foi crescendo ao longo da competição. A França, esse jogo contra a Tunísia, é um pouco parecido com o Brasil e Camarões, né? A França já classificada e tal, teve o trabalho de tirar, teve o luxo, né? Deu-se o luxo de tirar um pouco o pé do acelerador e acabou perdendo por uma vitória que significou muito para o lado tunisiano, né? Mas foi uma França quase que uniforme em termos de desempenho. Quando teve seus principais jogadores em campo, chega fortíssima para essa final de Copa do Mundo, que eu vou te dizer, é difícil de colocar um favorito, viu? Eu também acho. E o André Coutinho tá... Valeu, Duó. O André Coutinho tá circulando pelo Catar, por Doha, e acompanhando as emoções da Copa do Mundo. Tem torcida na rua ou o pessoal tá curtindo uma ressaquinha nesse dia de folga, hein, Coutinho? Bom dia pra você. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, bom dia a todos no Brasil. Ressaca, viu? Olha isso, eu tô com uma das praças aqui que normalmente ficam lotadas de pessoas. Para quem tá na nossa live, tem um rapaz ali da segurança, outro da limpeza e eu. E o meu tripé. Só. É aqui que essa movimentação demora para acontecer em Doha, no Catar. Torcedores da França, torcedores do Marrocos, argentinos, croatas, estão todos em marcha lenta nesse início de quinta-feira no Brasil, mas aqui não é tão início assim, né? Aqui 1h13 da tarde já, mas a gente vem falando já há mais de um mês que as coisas aqui parece que funcionam depois das 3h30, 4 horas da tarde. É um hábito que eles adquiriram no verão, né? Quando aqui as temperaturas chegam próximas a 60 graus, e que mesmo agora com temperaturas mais amenas, agora a gente tem 26 graus, eles mantêm esse hábito. Antes de eu falar sobre os torcedores argentinos e franceses, Megali, você já falou sobre isso algumas vezes, e tem me incomodado bastante agora, inclusive, as moscas aqui no Catar. Você já reparou o que tem de mosca quando a gente senta, vai ao ar livre, e elas incomodam, né? Não sei se você já reparou e voltou a falar sobre esse assunto, Megali.
Sinceramente, elas deixaram de me incomodar, sabia? Não sei se eu acostumei, se eu virei aqueles caras que acham normal, tá sempre com o mosquito pousado na perna, mas eu não mais as senti. Elas estão por aí hoje, Coutinho? Ou elas Tão te acostumaram com você. Nossa. correndo? Então, eu não Eu sei sou a se... mosca que pousou no seu Coutinho. Eu vou experimentar ficar uns dias sem tomar banho, porque assim, eu tenho tomado 2, 3 banhos por dia. Eu acho que a Mas eu mosca não vai faço passar. isso, não, cara. Gastando água no deserto. Ó, a Sabesp vai pegar no seu pé, Coutinho. Você tá sugerindo que eu não Uso tomo com- banho? Não tô sugerindo que você não toma banho, mas assim, elas vêm mais incomodar logo depois que eu saio do banho. Eu não sei se é porque o cheiro do sabonete, de verdade, assim, elas incomodam bastante. Então eu pensei aqui em ficar uns dias sem tomar banho para ver se a mosca sai. Mas aí eu fui pesquisar os insetos do Catar. Se tem algum inseto que é perigoso, se essas moscas são... De repente tem um Aedes aegypti aqui, né? Pode passar algum tipo de doença. Nossa equipe teve uma época aqui agora que tá todo mundo meio gripado, meio baqueado, etc e tal. Essa noite eu passei bastante mal, tive febre, etc e tal. E aí eu descobri que tem uma formiga aqui que chama Samsung Ant. Samsung não é a marca, tá? De eletrônico, é SAMSUN. Samsung Ant, que é uma formiga que é super perigosa. Então, se você avistar, Megali, essa formiga, ela é super perigosa, ela tem um ácido que ela é capaz de, se ela passar na pele do humano, ela se sentir ameaçada, ela solta essa substância ácida e ela é capaz de desintegrar tecido humano. Então, tome muito cuidado se você acompanhar. As moscas, pelo que eu li aqui, não tem problema, elas só são chatas. Mas se você vir uma formiga... se afaste dessa formiga, Perigoso. porque essa Samsung Ant é uma formiga muito perigosa que tem aqui no Oriente Médio. Vamos falar Imagina da uma festa formiga de dessa dando um torcida? carrinho. Você tem certeza por que a sua trás. febre passou já, Coutinho? Olha, eu passei O mal cara essa tá noite, falando viu, de rapaz? formiga Caramba, não sei o que eu atômica, tive. de Não tô entendendo mosquito. nada. Eu também, eu tô esperando onde vai dar isso aí. Chegaremos Não, onde? já acabou. Ah, tá. Não, desculpa, gente. Desculpa devagar. O que é um dia sem futebol, gente? É um dia sem futebol. Não, é legal quis pra colocar gente aprender um pouquinho, eu tô brincando. Quis colocar algo interessante aqui, porque as moças estavam me incomodando, e aí eu fui atrás para ver se tinha alguma mosca. Porque assim, todo mundo ficou doente da nossa equipe. Vai que algum tipo de inseto nos picou, sei lá. Para Aline Fanelli, o diagnóstico foi, adivinhe, não é só Virose. no Brasil, não. Virose. Ah, é? Ela ontem passou mal, quase desmaiou, ficou deitada. E aí, virose? Fica tranquila aí, deita, virose. Tá. Então, eu falei, pô, será vai que essas Olha moscas só. malas têm algum tipo de problema? Não, só tem que tomar cuidado com a formiga. Realmente, vamos falar de torcida? Torcida da França Vamos. fazendo Vamos falar bastante de a torcida. Vamos falar festa. de torcida. Por aqui no Catar, eles estão hospedados nos Emirados Árabes Unidos, mas no Brasil, em São Paulo, torcedores comemoraram bastante e já projetaram essa final. Vamos ouvi-los. En todos los barrios de todos los lugares, en todas las provincias. El epicentro lógico y el de siempre fue el obelisco, donde se juntaron miles y miles de ¿estamos personas. cierto que- una que cantidad que trata de un tremenda de francés? gente que fue hasta ese lugar tan icónico de la ciudad de Buenos Aires para celebrar el paso del equipo de Messi a la final. Esse aí é o jornalista Ah, tá certo, é Diego argentino mesmo. Paulich. Argentino, do Diário Olé, falando tá. sobre isso e dizendo, né, Megali, a gente falou tanto dessa Copa do Mundo, surpresa aqui, zebra colar, sensação árabe, marroquina, e no final deu a final que muita gente imaginava, França e Argentina. A gente sempre falou, os 3 favoritos, Brasil, Argentina e França, o Brasil ficou pelo caminho, e 2 favoritos chegaram à final, foi mais ou menos o que disse o torcedor argentino, uma final dos sonhos, e uma final para coroar o reinado de Lionel Messi na Argentina. O Messi está jogando muita bola. E agora sim a gente vai ouvir alguns torcedores franceses em São Paulo. Queria uma final entre França e Brasil. Queria que o Mbappé mostrasse que era melhor que o Neymar. Porque isso é a verdade. Que vem a Argentina na final! Vamos! Será que é verdade que o Mbappé é melhor do que o Neymar, né? Ele está melhor do que o Neymar, isso eu não tenho dúvida alguma, disse esse torcedor nas ruas de São Paulo. Muita festa realmente, a França
que tem uma colônia interessante, né, no Brasil, em especial em São Paulo, e tenho certeza que vai parar muitos lugares do mundo para acompanhar essa decisão, esse jogaço domingo, meio-dia, a bola rola, horário oficial de Brasília e, claro, com cobertura completa aqui da Band News FM. Alguém irá dizer, o Mbappé resolve, o Neymar não, mas o Neymar resolveu naquele jogo da Croácia, ele fez a parte dele. Ele não tem culpa de que o pessoal de trás foi para cima da Croácia, faltando 4 minutos, aliás, 4 minutos, gente. Né? Fosse diferente o resultado, a gente estaria falando, o Neymar decidiu contra a Croácia. E vai saber o que faria contra a Argentina, né? Não dá pra gente... Decidiu. A gente pode imaginar. Decidiu, seríamos sim. Goleados. Decidiu ter cãibra e não cobrar Não, pena, né? Tô brincando. Só Não pra não foi. perder a oportunidade, gente, desculpa. Eu também não perdoo, hein? Olha, Coutinho, ó, agora sim, Bruno Depois Camarão reclamo da vai minha falar da moça. Argentina. Mas a cara não é uma mosca, é uma cobra. Beijo. O Camarão vai falar sobre a Argentina, o que esperar dos hermanos na finalíssima de domingo. Fala, Camarão, bom dia. Tudo bem, Megali? Ótimo dia a você, a Carla, a Sheila, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Seleção argentina que inicia de fato a preparação hoje, né? Depois do dia seguinte, a classificação contra a Croácia. Teve um momento mais de regeneração, um treinamento mais fechado e hoje, de fato, atividade aberta à imprensa por 15 minutos às 6 da tarde, horário de Brasília, meio-dia, horário de Brasília, 6 da tarde, horário local aqui de Doha, no Catar. O técnico Lionel Scaloni inicia, então, justamente esses ajustes antes do duelo de domingo diante da seleção francesa. Esse encontro entre Lionel Messi e Mbappé, mas algo que transcende efetivamente essas duas figuras do Paris Saint-Germain, as duas grandes equipes da competição. Acho que, na opinião de muita gente, na minha, por exemplo, a França, para mim, é o melhor time da competição e vai encarar esse desafio diante dos hermanos que buscam o tricampeonato, assim como os franceses. Eles tentam entrar ali nesse patamar especial de tricampeões mundiais. Então, a atividade da Argentina prevista para 6 horas da tarde local, meio-dia de Brasília. A gente vai acompanhar, então, esse pequeno trecho que vai ser exposto com uma questão que está afligindo aí acho que aflição é uma palavra muito, muito pesada, mas é uma pequena apreensão porque o Messi saiu da partida contra a Croácia se queixando de dores e ele pode ser poupado de algumas atividades pré-jogo diante da França. É impossível imaginar que o Messi vai ficar fora da grande decisão. Acho que se ele tiver com 10% de condição física ideal, ele vai para o jogo, vai tentar entregar tudo que pode, não vai perder essa chance de conquistar de fato um título mundial à frente da seleção argentina, mas hoje a tendência é que o Messi seja até poupado dessa atividade no finzinho da tarde, início da noite aqui no Catar. Vai ser o quarto encontro entre essas seleções em Copas do Mundo. A Argentina leva melhor, venceu em 30 na fase de grupos, também em 78, quando se sagrou campeã. No último duelo entre elas, jogo épico lá na Rússia, 4-3 para a França, jogo em que o Mbappé fez uma partida espetacular diante de um Messi que não teve uma grande atuação. Agora eles vão se defrontar. Ontem, depois da classificação francesa, um jogador que conhece bastante o Messi falou sobre o comportamento do argentino, esse potencial encontro que vai acontecer no próximo domingo e sobre o valor da equipe argentina, que vai muito além do que apenas a figura do camisa 10. Griezmann, jogador da seleção francesa, um dos grandes destaques dessa Copa do Mundo, falando não em francês, mas em espanhol. Afinal, ele é atleta do Atlético de Madrid. Vamos ouvi-lo. Sí, un grandísimo equipo, lo estuvimos mirando todos los partidos de ellos y la verdad que Leo está a un gran nivel, pero los demás también y se ve un equipo que lucha cada balón, que lo da todo y que está muy bien trabajado también. Uma equipe que trabalha bastante, luta e que não é apenas Lionel Messi. Vamos acompanhar então nesse domingo a grande decisão entre França e Argentina no estádio Luceio. O clima na Argentina, Megali, meninas, é de completo amor. Como quem acompanha na live, pode observar as fotos do Álvaro Vildosa, um fotojornalista argentino que fez alguns registros maravilhosos lá na região central de Buenos Aires, esse casal se beijando em cima de um semáforo, pendurado num poste com a bandeira argentina enrolada de fundo, um negócio completamente maravilhoso. O amor sempre vence no fim. Vamos ver se a Argentina vai vencer. Nossa, que coisa linda, Fotos gente. lindas, É como o Camarão estava Bonito descrevendo, é um mesmo. casal que tá ali
montado praticamente em um semáforo, e aí tem um momento que o semáforo tá fechado, tá vermelho, e eles estão se beijando, ele tá com a mão no rosto dela, envolvendo o tronco dela com o outro braço ali. Uma cena lindíssima, parece posada. Ele sem camisa, mas com a camisa no ombro, a camisa da Argentina pendurada no ombro, né? Isso. Dá pra ver em algum momento. Coisa linda. Aí a Sheila falou, só falta a gente descobrir que isso aí, na verdade, é uma ação de marketing de alguma coisa. O jeans dela, né? Que ela tá com short É porque eles são muito bonitos, né? O cara São, sem camisa, com uma roupa bacana, ela também tem cara mesmo. Mas, tanquinho, enfim, né? se for, ficou bonito. Se for, a gente caiu. O cara com barriga tanquinho, ela linda. Se for, a gente caiu. E eu já tô ouvindo os dedos batucando nos teclados, dizendo, vocês estão apoiando as pessoas subindo no mobiliário urbano. Não perca seu tempo, por favor, cara, com tamanha babaquice. Os caras comemorando a passagem de final da Copa do Mundo. A Argentina é bem assim mesmo. Aquelas, né, que usa xenofobia pra combater comentário de hate. Tô brincando, gente, tá? Comentário irônico. Valeu, camarão! Valeu! Então é isso. Sabadão, no Califão, tem um jogão. Croácia contra Marrocos. E no domingo, finalmente, a finalíssima da Copa do Mundo. Agora tá acabando mesmo. Argentina e França. Eu acho que chegou a hora da Argentina. Os dois jogos são ao meio-dia. Os dois jogos têm transmissão da Band News FM. E, obviamente, no domingo, uma cobertura muito especial desde manhã para o nosso ouvinte. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado. Agora só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Agora 7h26. A ministra Rosa Weber vota para derrubar o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Informações de Brasília com João Pedro Melo. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento das ações que questionam o chamado orçamento secreto. Até o momento, somente a relatora do tema e presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou. Em um voto longo, a ministra destacou que o orçamento secreto não cumpre os requisitos mínimos da Constituição para a distribuição de recursos. Ela também destacou que a questão é inconstitucional, apontando que é inadmissível que recursos de parlamentares não possam ser rastreados. Eu fixo a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Voltamos agora a falar sobre os protestos que apavoraram Brasília na última segunda-feira, a ação de vândalos, de criminosos. O Adriano Oliveira continua com a gente, traz as atualizações aqui ao vivo. Adriano, aquela pergunta, né? Alguém preso até aqui? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Até agora, ninguém. Inclusive, o delegado da Polícia Civil, responsável pelo caso, chegou a falar ontem para o jornal Correio Brasiliense, dizendo que as investigações, como as imagens, os depoimentos e essa análise já começou ainda na segunda-feira. A ideia é fazer o que chamam de outras diligências, né? Ou seja, outras apurações para tentar encontrar e responsabilizar essas pessoas. Mas até agora o que a gente tem é que nenhuma pessoa foi presa daqueles atos desde segunda-feira. O que acabou de sair, a nossa equipe de reportagem está tentando confirmar os detalhes, inclusive junto com a Polícia Federal. A Natália Paz já está em contato com eles, mas o jornal Folha de São Paulo acabou de trazer a informação de que a Polícia Federal está cumprindo, nesse momento, 80 mandados de busca e apreensão contra os envolvidos em manifestações antidemocráticas, incluindo os bloqueios em rodovias, manifestações em quartéis em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essas medidas, elas foram ordenadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. Essas buscas estariam sendo realizadas nesse momento no Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Assim que a gente tiver detalhes com relação a essa operação da Polícia Federal, a Natália Paz já está em contato, inclusive, com a polícia para saber ponto a ponto do que é essa operação e do que é um mandado feito por relação a Alexandre de Moraes. A gente vai esclarecer também ao longo da programação. Voltando sobre essas questões que envolvem ainda esses atos aqui no Distrito Federal, a gente teve
outras repercussões, mais uma vez, com o gabinete de transição ao longo da quarta-feira, porque é o assunto de Brasília. E isso preocupa, né, Sheila, Megali, Carly e ouvintes, principalmente a questão da posse do presidente Lula. Se a gente viu no dia da diplomação, mesmo com a montagem da cidade de segurança, como foi batizada pelo governo do Distrito Federal, para que não tivéssemos nenhuma intercorrência durante a cerimônia de diplomação, e de fato não tivemos, mas em contrapartida, após essa diplomação, horas depois, houve essa desmobilização da segurança que estava voltada toda para o TSE, e a gente acabou observando aqueles atos de vandalismo aqui na região central de Brasília. Ontem, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que o jornalista Ricardo Capelli será o secretário executivo do Ministério da Justiça e que Marivaldo de Castro Pereira será o secretário de Acesso à Justiça. Sobre esse inquérito e sobre a questão da posse, como eu falei, Fernando Igreja, né, que é o integrante da coordenação da posse, o embaixador Fernando Igreja, diz que tudo está sendo pensado para que aconteça sem nenhum tipo de intercorrência. Posso garantir a vocês que tudo está sendo preparado de maneira a que o presidente, dona Janja, o vice-presidente e dona Lu tenham todo o esquema de segurança garantido e que a posse transcorra em grande tranquilidade. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quer um detalhamento, inclusive, do que foi feito pelas forças de segurança para conter esses atos, além dessa operação que a gente acabou de falar, né? O magistrado deu um prazo de 48 horas para os esclarecimentos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Os protestos, lembrando, tiveram aí veículos incendiados, botijão de gás espalhados pelas ruas, além da destruição de prédios públicos, a tentativa de invasão na Polícia Federal, aquelas cenas lamentáveis que nós observávamos na segunda-feira e a gente tem repercutido desde o início da semana, né? Bem, a gente vai seguir, é claro, acompanhando esse assunto, né, Adriano? E como você disse, como tem operação em andamento, Natália Pazzi também trazendo as informações em instantes aqui para a nossa equipe em rede nacional. Valeu, Adriano, bom trabalho aí em Brasília. Igualmente, bom dia. Bom dia. Câmara dos Deputados deve começar a análise da chamada PEC da transição apenas na semana que vem. A expectativa dos aliados do presidente eleito Lula era de que o texto que garante o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família fosse votado ainda hoje. No entanto, falta de apoio e as indefinições em relação a pontos da proposta ainda barram a análise na casa. No Senado, a PEC foi aprovada com uma ampliação de 145 bilhões de reais do teto de gastos por 2 anos, a partir de janeiro, e com a determinação de um prazo de até agosto de 2023 para o envio de uma nova fórmula para substituir ou modificar o atual modelo de âncora fiscal. Mas parlamentares ainda tentam reduzir o tempo de validade dessa proposta para 1 ano. No Congresso também tramita, ao mesmo tempo, uma proposta que impacta diretamente no governo de transição. Depois de ser aprovado na Câmara, o projeto que flexibiliza a lei das estatais, em análise no Senado. A legislação atual proíbe que um dirigente de campanha eleitoral assuma cargos de diretoria de empresas estatais nos 36 meses seguidos ao pleito. Com as alterações, no entanto, o período de quarentena seria reduzido para apenas 30 dias. E a gente falou disso aqui ontem, né? A aprovação desse projeto de lei beneficia diretamente a indicação de Lula de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Tanto que essa emenda aí estava sendo chamada de emenda Mercadante, né? Só para abrigar Mercadante na presidência do BNDES. Só que mexe com a lei das estatais, como um todo, né? Nessa parte aqui, o texto teve apoio do Centrão, de bolsonaristas e de deputados do PT. O avanço da proposta repercutiu mal no mercado financeiro, então ontem as ações da Petrobras despencaram 10% depois da mudança. Em nota, a assessoria de Mercadante disse que a lei em vigor não impede o ex-ministro de ocupar o cargo porque o petista não atuou de forma remunerada na campanha. Presidente eleito Lula convida o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, para ser ministro da Indústria e Comércio. Josué Gomes é filho de José Alencar, que foi vice do petista nos primeiros 2 mandatos. Ainda não houve uma resposta para esse convite. Já o deputado federal eleito Luiz Marinho, do PT de São Paulo, foi convidado e aceitou ser ministro do Trabalho. A indicação deve ser formalizada na semana que vem.
Pela primeira vez, o Itamaraty vai ter uma mulher como secretária-geral. Fala aí, Natália Pazzi. Dando início aos trabalhos do Ministério das Relações Exteriores no governo eleito Lula, o embaixador Mauro Vieira anunciou que a embaixadora Maria Laura Rocha será a secretária-geral do Itamaraty. O anúncio foi feito durante uma conversa de Vieira com jornalistas na sede do governo de transição, na qual ele também anunciou que Ricardo Monteiro será chefe de gabinete do Ministério. Primeira mulher indicada para chefiar a Secretaria-Geral, Maria Laura Rocha está na carreira diplomática desde 1978 e ocupou a chefia de gabinete do Ministério das Relações Exteriores entre os anos de 2008 e 2011. O chanceler Mauro Vieira também apontou que vai verificar o andamento do processo de entrada do Brasil na OCDE. A senadora Simone Tebet se despede do Congresso. A política do MDB encerra o mandato depois de 8 anos e, apesar de ser cotada para ocupar um ministério no futuro governo Lula, ainda não houve nenhum anúncio oficial. Tebet foi a terceira colocada na disputa pelo Planalto desse ano e, no segundo turno, fez campanha para o petista. É chegada a hora da despedida, senhor presidente. Da minha parte, despeço-me agora hoje do Senado Federal, mas não da vida pública. Não sei onde a vida vai me levar, mas farei política enquanto viver. Como cidadã, como professora, como advogada, repito, onde quer que a vida me leve. Agora 7h36, daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques, do esporte, Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai falar de Vitor Pereira e o presidente do Corinthians chamando o técnico de traidor e mentiroso. Né? Já. Então. Antes a gente vai ter Milton Neves em 1 minutinho por aqui. Sabia que, em breve, o asfalto onde você passa vai poder ter uma pegada de carbono até 65% menor? É o asfalto Capipro, um dos novos produtos mais sustentáveis desenvolvidos pela Petrobras, através de muita pesquisa e tecnologia. Quanto menor for a pegada de carbono de um produto, melhor para o planeta e para as pessoas. É assim que a Petrobras transforma novos produtos em novos futuros. Petrobras, energia para transformar. Escuta, você aí que fala que é bom de chute, que o palpite não falha nunca, porque ainda não foi de Bet7, meu amigo. Aproveite, na Bet7 com você, sem dúvida, você escolhe o jogo, faz seu palpite e se acertar, você vai se dar bem. E para começar legal, você ganha um bônus de até R$500 no seu primeiro depósito, sem falar do bônus extra de toda sexta-feira que pode chegar até R$1.000. Escuta o Milton Neves, hein? E vá você também de Bet7. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Oi, Luiz Megali, como é que vai, rapaz? Alô, Carla Bigato, alô, Sheila Magalhães, Oi, nossa Milton. primeira-ministra. É isso aí. E ontem deu a lógica. Marrocos, tadinho, perdeu o jogo. O mundo estava torcendo por Marrocos. Agora deu a normalidade, né? França e a gloriosa seleção da Argentina do Messi. O que vai dar? Só Deus que sabe. Mas ele não fala. E no mais? Bom, gente, agora restaram 2 campeões mundiais. A Argentina do Messi e a França do Mbappé, que não vem jogando tão bem não, viu? Que pena, Marrocos. O time mais querido do planeta. Todo mundo torcendo para Marrocos. Quem sabe eles ganham o 3º lugar, que já será a glória da glória também, no sábado, meio-dia, hein? Contra a Croácia. E domingo, um clássico espetacular, meio-dia. Então foram rápidas pinceladas. Um grande abraço para vocês e até amanhã.